Olá pessoal, tudo bem? Apresentamos novo ponto de situação sobre a nossa carteira de ações para rendimento através dos dividendos. Um investimento ao alcance de todos, onde aplicamos semanalmente o valor equivalente a uma moedinha de 2 euros por dia. Vamos lá então ao balanço semanal do nosso investimento. Como habitualmente, começamos por dar uma espreitadela àquilo que foi o comportamento dos mercados na passada semana. E foi uma semana também um pouco mais curta em termos de período de negociação, não houve a sessão de sexta-feira. De qualquer das formas, acabou por ser uma semana que se saldou uma vez mais por uma subida dos índices. As notícias principais nesta semana andaram em torno da assinatura do pacote de estímulos para a economia americana. Finalmente foi assinado o pacote de estímulos e portanto, inclui naturalmente também um apoio financeiro aos desempregados. Também os dados semanais sobre o desemprego saíram melhores que o esperado. No entanto, bom, isto vale o que vale, porque dados melhores que o esperado, neste caso, serviram para justificar as subidas no mercado. Noutras circunstâncias, saíram dados piores que o esperado e isso também serviu para justificar subidas, atendendo a que os dados de desemprego piores iriam, de alguma maneira, digamos, justificar no apressar na assinatura do pacote de estímulos. Portanto, estas análises, enfim, vale o que vale, e o mercado no curto prazo, como bem sabemos, é absolutamente irracional, sobe quando sobe e desce quando desce. Esta semana foi uma semana de subidas. Na frente da pandemia prossegue o processo de vacinação e também há a notícia da aprovação de uma nova vacina no Reino Unido. Então, em termos semanais, no cômputo geral, o S&P subiu 1,4% e nem todos os setores, como habitualmente, se comportaram da mesma maneira. Apesar da generalidade dos setores ter aumentado, houve a descida verificada no setor de energia, neste caso de 0,4%. O setor que apresentou maiores subidas foi o das utilities, com um acréscimo de 2,5% no aglomerado da semana. Para o cômputo do ano, o S&P 500 apresentou então uma subida acumulada de 16%, isto num ano em que o mundo se depara com uma pandemia. Portanto, os dados são aquilo que são e esta é a realidade que os mercados nos apresentaram. Olhando agora para o Dow Jones, neste mesmo período semanal aumentou também 1,4%, e em termos de acumulado anual teve uma subida na ordem dos 7%. Já o Nasdaq, por seu turno, nesta passada semana, foi bastante mais contido nas suas subidas, registrou um aumento apenas de 0,7%. No entanto, no conjunto do ano, superou qualquer um dos dois índices que referimos anteriormente, com uma subida de 44%. Passamos agora a ver a evolução do par de moedas euro-dólar, que nesta semana não trouxe grandes alterações. O euro iniciou a semana a cotar em 1 dólar e 22 cêntimos e terminou aproximadamente sem alterações. Houve aqui uma valorização do euro inferior a 0,1%, mais concretamente 0,08%, portanto sem impacto na nossa carteira de investimentos. Passamos agora a observar uma notícia que entendemos destacar na presente semana e que se refere à American Finance Trust. E uma muito boa notícia no nosso ponto de vista. Na realidade, a administração da AFIN veio declarar o seu dividendo para o próximo trimestre e ele será no valor de 21 cêntimos de dólar, um pouco mais, 21,25 cêntimos de dólar, um valor em linha com os valores anteriores. A AFIN pagava dividendos com uma periodicidade mensal, agora paga em termos de periodicidade trimestral, portanto este valor está em linha com os valores anteriores.
No entanto, apesar de não se registrar aqui nenhum aumento, o facto de não haver nenhum corte é para nós uma notícia sempre muito positiva. Este dividendo será pago agora em meados deste mês e a ação entra em ex-dividend no dia 8 de janeiro. Para aqueles que estão menos familiarizados com esta terminologia, quer dizer que este dia, 8 de janeiro, é o dia a partir do qual as ações negociam sem direito ao dividendo. Portanto, para se ter direito ao próximo dividendo, é preciso adquirir as ações até ao dia 7 de janeiro. Portanto, nós já estamos qualificados para este próximo dividendo e o investimento que faremos nesta corrente semana também ainda se qualificará para este próximo dividendo. Como nota final, deixar aqui a indicação de que, com base na cotação à data, este dividendo anunciado projetava a yield para 11,44%. Portanto, excelente. Estamos extremamente satisfeitos com o nosso investimento na Afin e vamos continuar a reforçar a nossa posição nesta empresa. Vamos agora ver as nossas aquisições na passada semana. Então, neste período adquirimos 0,08 ações da AT&T, 0,02 da EBVI, 0,05 ações da Altria, 0,29 da Afin, 0,04 da Coca-Cola, mais 0,05 ações da ExxonMobil, 0,21 ações adquiridas da Gladstone Investment e, por fim, 0,02 da IBM. Após estas aquisições, a nossa carteira ficou com a seguinte composição: 1,38 ações da AT&T, 0,42 da EBVI, 0,98 da Altria, estamos quase a completar a nossa primeira unidade, 5,72 ações da Afin, 0,77 da Coca-Cola, 1,09 da ExxonMobil, 4,15 da Gladstone Investment, já completamos a nossa quarta unidade, e 0,32 ações da IBM. Em termos de dividendos, esta semana não há valores recebidos a registar, pelo que os valores acumulados são os seguintes: 16 cêntimos relativos à AT&T, 13 cêntimos da EBVI, 15 cêntimos recebidos pelo nosso investimento na Coca-Cola, 40 cêntimos relativos ao investimento na ExxonMobil, 22 cêntimos da Gladstone Investment e 21 cêntimos pelo investimento na IBM, perfazendo assim um total acumulado recebido de 1,27€. E pronto, assim concluímos o nosso primeiro trimestre de investimento, que correspondeu ao quarto trimestre do ano e, portanto, é este o nosso resultado final do ano de 2020. Se desagregarmos este valor por meses, podemos então observar que no mês de outubro não recebemos qualquer dividendo, foi o mês em que iniciamos a nossa carteira e, portanto, é perfeitamente natural. No mês de novembro recebemos 38 cêntimos e no mês de dezembro aumentamos esse valor para 89 cêntimos. Naturalmente são ainda valores bastante reduzidos, no entanto temos que os ver em termos relativos mais do que em termos absolutos. Além do mais, há aqui nitidamente uma tendência de subida e é esta tendência que nós esperamos ver incrementada, se tudo correr bem, nos próximos tempos, não só desde logo porque continuaremos a fazer o nosso investimento regularmente, mas também, e embora isso ainda não esteja aqui muito visível, mas já está a ocorrer, através do efeito do mecanismo do juro composto. Portanto, o que aqui já vemos são as moedinhas a produzir mais moedinhas e é, de alguma maneira, também aquilo que pretendemos vir a demonstrar com o tempo, de que realmente investir vale a pena, mesmo para aqueles que não dispõem de quantias muito avultadas e apenas podem aplicar mensalmente valores de reduzida dimensão. Ainda assim, vale a pena investir e isso vai ficando aqui mensalmente evidenciado.
esperando que desse modo possa contribuir também para incentivar novos investidores a iniciarem as vossas carteiras. Vamos agora observar qual foi o comportamento no mercado das nossas empresas nesta passada semana. Bom, podemos desde já dizer que o comportamento das nossas empresas foi, nesta semana, misto. Registámos 4 subidas e 4 descidas no valor de mercado das nossas empresas. Começando pela EBVI, foi uma das que registrou uma subida no decurso deste período e uma subida bastante significativa. Registrou então 3,74%, numa subida que foi praticamente constante ao longo de todo este período e que se aproximou dos 4 dólares de subida, fechando a cotar a 107 dólares e 18 cêntimos. Tem estado muito forte a EBVI ao longo dos últimos tempos. Passando à Altria, temos então aqui o comportamento inverso, uma descida quase constante ao longo da semana, beneficiando de uma subida que aconteceu generalizadamente no mercado nas 2 últimas horas de sessão de quinta-feira. Ainda assim, fechou a semana a cair 1,72% e a cotar ligeiramente acima dos 41 dólares. Em relação à American Finance Trust, também a registrar uma descida superior a 3%, praticamente constante ao longo da semana, apenas a tal ligeira correção positiva na parte final da sessão de quinta-feira e a cair 25 cêntimos e a fechar nos 7 dólares e 45. Em relação à AT&T, temos então uma ligeira subida na semana, a beneficiar sobretudo da tal parte final da sessão de quinta-feira, ainda assim uma subida muito contida no global da semana, 0,21% e a cotar no fecho da semana a 28 dólares e 77 cêntimos. A Coca-Cola também a registrar uma semana de subidas, aqui um pouco mais expressivas, mais de 2,6%, cerca de 1 dólar e 40 cêntimos, e teve um comportamento mais ou menos ascendente ao longo de todo este período, fechou a semana então a cotar nos 54 dólares e 86 cêntimos. A ExxonMobil foi uma das que registrou uma desvalorização, embora tenha atingido aqui um pico a meio da semana. A verdade é que depois a parte final foi quase toda ela a descer, tirando a tal final de sessão de quinta-feira. No cômputo geral da semana caiu 0,94% e fechou a 41 dólares e 23 cêntimos. A Gladstone Investment também a registrar quedas, ainda que ligeiras, na semana, 0,59% de decréscimo, ou o equivalente a 6 cêntimos, sobretudo aqui na parte final da semana, com uma queda significativa na quarta-feira, depois ainda a recuperar um pouco e fechou a semana nos 10 dólares e 8 cêntimos. Por fim, a IBM a registrar uma ligeira subida, 0,83%, ou o equivalente a 1 dólar e 4 cêntimos, quedas sobretudo na parte inicial da semana e depois recuperação na segunda metade, para acabar a cotar a 125 dólares e 88 cêntimos. Vamos agora observar como está a panorâmica geral da nossa carteira e, como podemos aqui observar, o seu valor atual é de 274,95 euros para um valor investido de 263,20 euros, o que nos dá aqui uma valorização de 11,68 euros ou o equivalente a 4,44%. Em termos de dividendos, como já vimos, mantivemos o valor de 1,27 euro, já totalmente reinvestido. Relativamente ao percurso, face ao nosso target simbólico dos 10 mil euros, estamos agora com 2,75% do caminho percorrido. Em relação à posição de cada uma das empresas dentro da nossa carteira, podemos então constatar que a Coca-Cola representa 12,5%, e a nossa posição tem atualmente um valor de mercado de 34,45 euros, apresentando uma valorização de 4,7% face ao nosso ponto médio de entrada. Relativamente à ExxonMobil, temos uma valorização
de 11,2%, a valer a posição atualmente 36,57€. A AT&T está, nesta altura, a desvalorizar 1,8% e a nossa posição vale 32,29€. Depois, a EV com uma valorização significativa, 11,3%, e a posição atualmente a valer 36,61€. A IBM com uma ligeira valorização de 1,1%, com o valor atual de 33,26€. Relativamente à Altria, a desvalorizar 0,2% e uma posição atualmente a valer 32,84€. Depois, a Gladstone Investment, com um valor atual de 34,14€, a apresentar uma valorização de 3,8%. E por fim, a Affin, com um valor atual de 34,71€, a apresentar uma valorização de 5,5% face ao nosso ponto médio de compra. E pronto, acho que o essencial está transmitido. Por agora está tudo. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.